Amém, irmãos? Vamos dar sequência aí nos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Hoje nós vamos começar aí o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos estudar um trecho até que grande, né? Nós vamos ver aí dos versículos 1 até o 27. Mas aí nós não vamos ler tudo de uma vez agora, nós vamos lendo conforme nós formos passando pelo estudo e as partes aí que nós formos estudando, tá? O tema então do nosso estudo de hoje, irmãos, é a aclamação do rei. Nesse capítulo 21, nós vamos ver que é o momento em que a crucificação de Jesus fica ainda mais evidente, mais próxima, né? Jesus está, então, agora chegando finalmente em Jerusalém para cumprir com o seu maior chamado, né? É o momento do texto em que, finalmente, o tempo determinado por Deus, pelo Pai, havia chegado para Jesus. Ele veio ao mundo para entregar a sua vida em favor dos seus. E agora, então, ele entra em Jerusalém para cumprir esse plano eterno do Pai. Irmãos, como nós já mencionamos na semana passada, né? Esse era o período da festa da Páscoa, né? E para os judeus, a festa da Páscoa era um período de celebração, né? De lembrança também, era um memorial, né? Da libertação do povo do Egito, né? Já para os romanos, era um período de uma certa tensão, né? Porque eles sempre esperavam que poderia acontecer uma revolta das pessoas ali, porque era uma concentração muito grande de pessoas, né? E foi exatamente nessa festa pública aqui, no meio de tanta gente, diante de milhões ali, né? De milhares de peregrinos, que Jesus então escolheu entrar em Jerusalém para morrer. Foi justamente nesse momento, né? E ele deseja então que toda a cidade testemunhasse aquilo que estava para acontecer. Nós vimos que em vários momentos, e na maioria dos momentos, na verdade, né, Jesus, ele agiu longe dos olhares aqui, né, da multidão. Ou quando ele realizava algo, ele sempre pedia para que não espalhassem, para que não contassem para as outras pessoas, né. Só que quando chegou o tempo da morte de Jesus, que é agora, né, ele decide agora fazer uma entrada pública, né, diante das autoridades, dos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei e até mesmo dos estrangeiros, tanto gregos quanto os romanos. Vamos ler então aí essa primeira parte, que é do versículo 1 até o versículo 11, que vai falar sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Irmãos,
vamos dar uma ênfase aqui para 3 situações, para 3 verdades. A primeira delas é a consumação de um plano eterno. Como nós sempre falamos, sempre mencionamos aqui, a morte de Jesus, a crucificação, não foi um acidente. A vinda de Jesus ao mundo foi um plano decidido desde a eternidade. Ele já havia anunciado 3 vezes, irmãos, que ele entraria em Jerusalém. Então nada aqui é surpresa, ou pelo menos não deveria ser. Jesus, ele veio exatamente para este momento aqui, para isso aqui acontecer. Então estava se cumprindo aquilo que Deus já havia estabelecido desde a eternidade. Uma outra coisa, há uma humildade aqui na atitude de Jesus que precisa nos constranger. A maneira como Jesus entrou na cidade, mostra uma humildade que nos surpreende. Jesus não veio montado em um cavalo de guerra ou em lindas carruagens, como os reis e os generais da época estavam acostumados. Jesus escolheu entrar na cidade montado em um jumentinho, de forma simples, mostrando que ele vinha em uma missão de paz, mostrando que o seu reino era um reino espiritual e não um reino terreno. E também nós vemos que aqui acontece a proclamação pública do Messias. É o primeiro momento em que, no meio de tanta gente, Jesus é proclamado aqui agora como o Messias, como Salvador. Tanto a multidão que vinha com Jesus, quanto a multidão que já estava em Jerusalém, proclamavam ali a sua chegada com alegria. Isso aponta, irmãos, para Jesus como Salvador. A multidão gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Hosana é um clamor que significa: por favor, salva-nos. Entende agora o que eles estavam gritando? Eles estavam gritando: por favor, nos salva, filho de Davi, porque tu és aquele que vem em nome do Senhor para nos salvar. Irmãos, é um clamor, é a proclamação do Salvador. Também apontava esse gesto, essa proclamação apontava para Jesus como rei. Jesus é o rei e com ele chegou o seu reino. Os reinos humanos, eles surgem e caem, mas o reino de Cristo, ele é eterno. E ao gritar isso, a multidão que estava ali reconhecia que Jesus era o Messias prometido, aquele que salvaria o seu povo dos pecados. E também há um destaque aqui para Jesus como o profeta, A entrada de Jesus movimentou a cidade ali de tal forma que alguns que porventura não estavam entendendo ainda muito bem o que estava acontecendo, e perguntavam: quem é esse? E a multidão ali respondia: esse é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Jesus, ele é apresentado como Salvador, como Rei e como profeta aqui. Dando continuidade, versículos 12 e 13 agora, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. O primeiro ato de Jesus, ao entrar em Jerusalém, foi de purificar o templo. E isso aqui, irmãos, não é à toa. Quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, a primeira coisa que ele faz é nos purificar de todo o pecado. Lembre-se sempre, o templo hoje somos nós. Nós somos templo do Espírito. Jesus destaca aqui
qual que era o propósito da casa de Deus. Os sacerdotes haviam transformado o templo em um mercado. Qualquer semelhança não é mera coincidência com os nossos dias. Muitas igrejas estão se transformando em um mercado, de forma diferente, vendendo produtos diferentes, mas com as mesmas intenções. O comércio e o lucro ocupavam aqui um espaço que deveria ser dedicado à adoração. Os vendedores, eles pagavam caro pelo direito de vender ali naquele espaço. E parte desse lucro ia para Anás e para Caifás, que eram os líderes religiosos mais influentes ali. Mas Jesus, ele chega, ele exerce a sua autoridade, e nós percebemos isso porque ele chama o templo de minha casa. Isso revela, irmãos, que ele mesmo é o próprio Deus, o Senhor daquele lugar. Ele se apossa de um lugar que é dele. Nenhum detalhe passou despercebido por Jesus, irmãos. Ele chegou agindo para purificar aquele lugar que havia perdido completamente o seu princípio, a sua finalidade de ser. Havia uma secularização da casa de Deus. O templo, ele havia sido transformado em um grande mercado. Os comerciantes, em parceria com os sacerdotes, vendiam ali animais para o sacrifício. E muitas vezes, o que eles faziam? Eles rejeitavam os animais trazidos pelas pessoas para o sacrifício, para obrigar as pessoas a comprar os animais deles. Animais esses que eles vendiam, além de tudo, por preços exorbitantes, por preços abusivos. Se não bastasse isso, como nós lemos, que Jesus virou a mesa dos cambistas, Quem eram os cambistas? Os cambistas eram pessoas que ficavam ali para trocar a moeda dos estrangeiros, porque ainda tinha isso, a moeda estrangeira não era aceita ali, porque nela havia ali a figura de um deus pagão, então eles não aceitavam as moedas estrangeiras. Então havia ali os cambistas que trocavam as moedas para que aquelas pessoas pudessem, então. E um detalhe, essas trocas, já aconteciam sob taxas completamente abusivas. Vocês acham que o juros só é problemático nos nossos dias? Não é não, já era lá, fruto de corações corrompidos, assim como hoje, e parte desse lucro todo ia para os sacerdotes, ou seja, nós temos aqui uma máfia, uma verdadeira quadrilha formada, Por isso havia tanta necessidade, irmãos, de uma limpeza literal naquele lugar. E essa purificação acontece. Enquanto muitos esperavam ali que Jesus chegasse em Jerusalém, expulsando os gentios, por exemplo, que estavam ali, ele na verdade estava purificando o templo para que os gentios pudessem se aproximar de Deus sem impedimentos, da maneira correta. Isso nos ensina, irmãos, que tudo o que não pertence ao culto verdadeiro, ao temor do Senhor e à adoração sincera, precisa ser arrancado do nosso meio. Até para que as pessoas se aproximem pela motivação correta, para que as pessoas parem de se aproximar em busca de algo, de conquistar algo, de receber algo. Não é dessa forma. E é interessante, nós podemos fazer aqui uma breve comparação ao que acontecia no mundo, do cristianismo, antes da reforma protestante, por exemplo. Quando a igreja católica vendia indulgências, que era o quê? Literalmente vender o direito do perdão de Deus às pessoas. Algo que também corrompia a fé, que deturpava o sentido do verdadeiro culto, da verdadeira adoração ao Senhor. Então percebe, irmãos, como
a história ela vai se repetindo, os erros da humanidade diante do Senhor, perante o cristianismo, vai se repetindo de formas diferentes, né? Com abordagens diferentes, mas vai se repetindo. Continuando, versículos de 14 a 17. Depois de Jesus fazer essa limpeza toda, né? O que aconteceu? Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Irmãos, interessante, né? Os líderes ali religiosos, indignados com o que Jesus estava fazendo, mas em contrapartida, o que eles estavam fazendo antes estava tudo certo, estava normal. Isso, irmãos, mostra como que o pecado, a ganância humana, o nosso ego, o nosso orgulho, cega os nossos olhos. E aí nós passamos a enxergar o errado como certo e o certo como errado. É o que estava acontecendo. Pelo simples fato de que aqueles homens acabaram de ver ser destronado ali o grande império que eles tinham construído. A grande máfia que eles criaram ali para ganhar dinheiro, literalmente era isso que eles estavam fazendo. Eles queriam ganhar dinheiro às custas do povo. E nada melhor do que a festa da Páscoa, onde milhares e milhares de pessoas passavam por ali. Imagina só o tanto de dinheiro que eles deixaram de ganhar com esse ato de Jesus aqui. Enquanto algumas pessoas então foram expulsas do templo, irmãos, por distorcerem ali o propósito, o sentido do templo, outras pessoas agora foram recebidas com misericórdia, com graça. E o que aconteceu? Cura. Depois que o templo foi purificado, o templo passou a voltar a cumprir aquilo que ele realmente foi construído para fazer, né? Ser um lugar de encontro com Deus. Pessoas necessitadas, verdadeiramente agora se aproximaram de Jesus. Cegos e coxos foram curados, como diz o texto. A casa de Deus, antes explorada como um centro comercial, voltava a ser o espaço onde a misericórdia fluía livremente, onde não se cobrava mais. Enquanto os principais sacerdotes e os escribas ali observavam indignados e com raiva daquilo que estava acontecendo, um grupo de crianças agiu de forma diferente. Por isso que Jesus está sempre enaltecendo os pequeninos, irmãos. Elas gritaram mais uma vez: Hosana ao filho de Davi, reconhecendo Jesus como aquele que poderia salvá-las. E mesmo com os líderes religiosos ali indignados com o que estava acontecendo, Jesus responde a eles usando a própria Escritura. Ele cita Salmo capítulo 8, versículo 2, né? Falando que Deus escolhe justamente a boca das crianças para manifestar o perfeito louvor. Jesus estava falando sobre a sinceridade daquelas crianças. Uma adoração simples, mas verdadeira, que confrontava a incredulidade daquele povo. E Jesus faz o que depois? Ele sai. Jesus não gasta energia, irmãos, discutindo com seus críticos. Um erro que muitas vezes nós cometemos. Jesus simplesmente deixa eles falando sozinhos ali, e sai da cidade. E o texto diz que ele vai para Betânia. A palavra Betânia significa casa
de aflição. Olha que contraditório. Jesus saiu dali de Jerusalém e foi para um lugar que tem como significado casa de aflição, justamente para repousar, para descansar. Era um lugar de consolo para Jesus. Betânia era o lugar onde moravam Maria, Marta e Lázaro, amigos íntimos de Jesus, que o receberam ali com certeza com amor, com hospitalidade. E na última semana antes da cruz, esse lugar, dito e entendido como um lugar de aflição, se tornou um refúgio de descanso. Um lugar onde Jesus encontrava paz. A paz que Jerusalém, a paz de onde o seu povo estava, não poderia oferecer para ele. Ou melhor, se recusava a oferecer para ele. Versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A condenação da figueira sem frutos e a purificação do templo, irmãos, são dois atos simbólicos aqui que revelam a condição espiritual de Israel. Apesar de todos os privilégios espirituais que eles receberam, eles estavam sem frutos por fora, assim como a figueira, e estavam corrompidos por dentro, assim como o templo. O povo de Israel, assim como a figueira, eles eram como uma propaganda enganosa. A figueira representa aqui Israel e o seu culto religioso naquele período, né? Eles tinham muito brilho externo, rituais, sacerdotes, tradições, promessas espirituais, mas não havia fruto, não havia vida espiritual verdadeira neles. E há um alerta muito sério para nós aqui, irmãos. Ter aparência de religiosidade, mas não possuir santidade, nos faz exatamente como essas figueiras secas diante de Cristo. Aquela figueira estava cheia de folhas, ela já havia florido, mas não tinha fruto. Jesus examinou aquela figueira, e ele também faz isso com o seu povo. Jesus, ele olha não só as aparências, mas os corações. Irmãos, Jesus, ele não está satisfeito com a folhagem da árvore. Ele quer saber dos frutos. Jesus não está satisfeito com a nossa aparência, com a nossa casca, com a nossa linguagem de crente. Jesus não aceita aparência religiosa sem vida. Ele quer realidade, ele não quer performance. Jesus esperava frutos daquela árvore, porque o fruto, ele aparece antes das folhas. A árvore estava fazendo propaganda de algo que não tinha. E será que Jesus tem encontrado fruto em nós? Ou somente as folhas? Nós não conseguimos enganar a Jesus, irmãos. Nós não podemos enganar Jesus com as nossas palavras, com a nossa forma de falar, com o quão bom nós somos, no nosso comportamento dentro da igreja, com a nossa aparência de santidade, com as nossas boas obras. Uma profissão de fé sem fruto é a descrição de um funeral
luxuoso de uma alma que já morreu. Se a nossa boca fala de uma fé grandiosa, mas a nossa alma, o nosso ser, não vive essa fé grandiosa, de nada adianta, irmãos. Agora, por que Jesus não restaurou aquela árvore? Ele podia, não podia? Mas esse era um ato que trazia uma lição sobre o fracasso espiritual de Israel. Eles tinham muitas folhas, uma aparência religiosa, estruturas, tradição, história, mas não tinham frutos. E a figueira, ela recebe uma dupla condenação. Ela secou desde as suas raízes e ela nunca mais seria capaz de dar frutos. Irmãos, isso aqui é o retrato, é uma prévia do juízo de Deus que cairá sobre os condenados no juízo final. Apocalipse 22:11, continue o imundo ainda sendo imundo. Jesus traz uma grande lição aqui aos discípulos. Ele ensina como ter um relacionamento com Deus da maneira correta. Nós sabemos que mover uma montanha do seu lugar é algo praticamente impossível de se fazer. E Jesus usa essa figura justamente para mostrar que nada é impossível quando nós confiamos em Deus. Agora, nós não podemos confundir as coisas, irmãos. Quando o texto diz que quando nós orarmos, né, o último versículo que nós lemos aí, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Só que entenda que Jesus, com isso, ele não está ensinando que nós podemos obrigar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Não é porque nós queremos que está certo, que é a vontade de Deus. Esses versículos, eles não estão aqui apoiando uma fé irresponsável e independente da vontade de Deus. O próprio diabo, irmãos, ele tentou fazer com que Jesus agisse de uma forma ali para tentar a Deus, com a desculpa de que seria um ato de fé. Se joga daí, que ele dará ordem aos seus anjos. Se você crê, o ensino de Jesus aqui é simples, irmãos. Jesus está dizendo que nós não devemos duvidar. Nós não devemos ter um coração dividido. Nós devemos confiar plenamente que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Versículo 23. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus era ousado, irmãos. Aí Jesus fala no versículo 25: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si. Imagina a cena ali, eles devem ter saído meio de ladinho assim, feito uma rodinha assim, entre eles. Aí eles falaram assim: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Porque João já tinha dito que Jesus era o Messias, né? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque os homens, o povo, acreditava, valorizava João Batista. Versículo 27, eles responderam a Jesus: não sabemos. Povinho difícil, né? E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Irmão, Jesus, ele era muito sábio. Falou: vocês não vão me pegar não, vocês estão tentando, mas vocês não vão dar conta. As coisas vão acontecer do jeito que o meu pai já programou, já escreveu. Não adianta vocês quererem me pegar no pulo. Vocês não vão.
Como deve ter sido bom caminhar com Jesus ali lado a lado, né? Presenciar esse tipo de cena. Os líderes religiosos ali, irmãos, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos, eles tentam se aproximar de Jesus ali com uma pergunta já planejada, né? Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Eles estavam, obviamente, se referindo lá à purificação do templo, às curas que Jesus fez, ao fato de Jesus estar aqui agora ensinando também, né? E não era uma pergunta sincera, eles não estavam curiosos para saber como que Jesus conseguia isso tudo, né? Era uma armadilha intencionalmente construída. Eles queriam forçar Jesus a dizer algo que pudesse usar contra ele. Mas Jesus não cai nessa, né? Ele não responde, ele devolve com uma pergunta que parece não ter nexo nenhum, parece que não tem ligação nenhuma com aquilo que eles estão perguntando. Eles perguntaram: na autoridade de quem que vocês fazem, que você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Eles perguntam para Jesus. E Jesus pergunta para eles: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí parece que ele está perguntando uma coisa e estão respondendo outra. Irmãos, Jesus é muito inteligente, né? Ele não está desviando o assunto aqui. Pelo contrário, eles estão... E os líderes religiosos entenderam rapidamente o que Jesus estava fazendo, né? Eles mesmos falaram: bom, se a gente falar que o batismo de João era humano, nós vamos colocar o povo aqui tudo contra a gente agora, né? Porque eles seguiam a João, eles acreditavam em João como um profeta. Como que agora a gente vai falar que o que João estava falando não era de Deus? E João falava que esse aqui era o Messias. João pregou sobre ele, falou dele, né? Então, se eles dissessem aqui agora que era do céu aquilo que João falava, eles estavam confirmando então que Jesus de fato era o Messias, que era algo que eles já sabiam que era, mas eles, em hipótese alguma, iriam assumir isso. Então a pergunta de Jesus deixou eles sem saída, né? E o que eles escolheram fazer então? Mentir. Eles falaram: não, a gente não sabe. A gente não sabe. É uma resposta, irmãos, que revela o quão covardes eram esses homens. Eles agiram contra a própria consciência, não ouviram a verdade e escolheram a hipocrisia. E diante dessa hipocrisia, irmãos, Jesus demonstra a sua sabedoria, né? Ele não continua o debate. Mais uma vez, Jesus traz ali um ponto, respondendo, né, de certa forma, aquilo que eles estavam perguntando, com uma outra pergunta, né? E ele simplesmente: bom, então já que vocês não são capazes de responder o que eu pergunto, eu também não vou responder o que vocês estão me perguntando. Jesus encerra o assunto ali. Jesus, irmãos, ele não se deixa manipular. O diabo, ele é sujo, irmãos. O diabo, ele vem com algumas artimanhas, ele vem com algumas propostas para nós, que às vezes nos deixa intrigados, nos deixa nervosos, nos deixa de um jeito que a gente quer ir para o confronto, a gente quer ir para o debate, a gente quer acusar, a gente quer falar. Mas nem sempre é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos dessa sabedoria de Jesus. Jesus, quando precisou agir de forma enérgica, ele agiu. Ele chegou lá quebrando tudo, botando todo mundo para correr, derrubando as mesas. Sai todo mundo daqui. Mas na hora do confronto ali, ele usou a sabedoria. Não ficou discutindo, não ficou brigando, não ficou trazendo argumentos. Ele foi sábio. E essa é a sabedoria que nós precisamos buscar para as nossas vidas, amém? Apenas algumas aplicações então. Em primeiro lugar, a humildade confronta a falsa religiosidade. Jesus, ele não entra em Jerusalém para impressionar, para causar.
Tem um ditado aí que a galera usa que se não for para causar, eu nem vou, né? Jesus não estava interessado em causar. Muitos cristãos hoje querem um Messias que apenas abençoe, que cure, que abra portas, mas não querem um rei que purifique o coração. Mas o Cristo das Escrituras, irmãos, é esse que entra de forma simples, discreta e ao mesmo tempo faz uma limpeza dentro de nós, arrancando tudo aquilo que contamina o culto e a verdadeira adoração. Nós precisamos nos lembrar que nós somos o templo do Espírito. E quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, irmãos, é desse jeito que ele faz. Ele não negocia com o pecado. Ele chega chegando, tomando o espaço. Não há espaço para dois senhores. Se o espaço é dele, é dele. E onde ele está, há pureza, santificação. Então, o ato de purificar o templo nos lembra que o nosso coração é um lugar de autoridade de Jesus. Ele entra no templo para purificar, não para negociar. Ele vem para transformar e não para se adaptar às nossas preferências. Muitas vezes é isso que nós queremos, um Deus que se adapta às nossas preferências, aquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós mais preferimos fazer. Jesus não vem para isso. Cristo entra nos nossos corações não só como Salvador, mas como Senhor, como Rei, como aquele que governa. E o seu primeiro ato em Jerusalém foi expulsar aquilo que não pertencia ao Pai. O que Jesus expulsaria em nós? Quais motivações precisam ser corrigidas? Quais hábitos escondidos que nós temos que precisam ser quebrados? Irmãos, Jesus continua purificando o templo. E Ele faz isso com amor. Por amor. Em segundo lugar, a verdadeira fé floresce onde há frutos reais. Aquela figueira seca nos lembra que Deus não se impressiona com a aparência. Muitas vezes nós temos sustentado uma imagem de espiritualidade, principalmente nesses dias que nós vivemos, onde as redes sociais parecem moldar a imagem, o caráter de uma pessoa. Frases de efeito, uma vida religiosa marcada por programações, por ministérios, por hábitos, práticas externas. Jesus procura frutos. E quando ele tem fome, ele se aproxima, examina e julga. Foi o que ele fez. Jesus não é enganado pelas nossas estruturas. Não importa, irmão, se nós estamos na igreja de domingo a domingo. Não importa se nós participamos de 30 ministérios. Não importa. Há frutos nas nossas vidas que correspondem à fé que nós declaramos ter, a essa vida que nós expressamos ter. Cristo olha para além da nossa casca. E a figueira representa toda a alma que vive de aparência, mas que não tem uma transformação real. E Jesus também ensina que a fé verdadeira, ela não é presunçosa, né? Ela é humilde em sua confiança no Pai. Ele diz no versículo 22, tudo o que pedirem em oração crendo, vocês receberão. É uma promessa que não é um cheque em branco que está nas nossas mãos. É uma chamada para que nós nos arrependamos e passemos a depender completamente de Deus. A fé, essa fé que move montanhas, é a fé que se curva diante do propósito do Pai.
não essa que tenta moldar Deus à nossa própria vontade. Aqueles que vivem diante de Deus com sinceridade, com humildade, com obediência, esses experimentarão o que os discípulos experimentaram, a fé que vê Deus agir, onde tudo parecia impossível. E por último, a autoridade de Jesus expõe a hipocrisia do coração humano. Os líderes religiosos, eles queriam um Cristo que se encaixasse ali nos seus padrões, e não um Cristo que expusesse ali a sua hipocrisia. Se Jesus tivesse chegado ali no meio do rolê ali, entrado na onda, vem aqui, vamos ali comprar, vamos lá, participar de tudo aquilo ali, muito provavelmente ele seria ovacionado ali. Mas não é isso. E nos nossos dias isso continua acontecendo, irmãos. Muitos aceitam Jesus como um conselheiro, mas não como o Senhor de sua vida. Aceitam Jesus como uma referência espiritual, mas não como a autoridade absoluta de suas vidas. Os líderes religiosos ali, eles recusaram João, recusaram o Messias, recusaram o reino e acabaram presos pelo seu próprio engano. Eles sabiam quem Jesus era. Eles estavam acompanhando há um certo tempo já os atos de Jesus. Só que eles não queriam assumir. Eles sabiam, mas não queriam se comprometer. Eles sabiam, mas não queriam se arrepender. E é isso que muitas vezes acontece conosco, irmãos. Nós sabemos sobre o pecado, sabemos o que é o pecado, mas nós dizemos, tem nada a ver. Não sei se é pecado. Nós sabemos o que Deus quer, mas nós preferimos ignorar. Nós sabemos o que o Espírito Santo direciona, aponta, mas nós não queremos enfrentar. A hipocrisia, irmão, não nasce da falta de informações, da ignorância, não. A hipocrisia, ela vem da resistência à vontade de Deus. A pergunta que fica para nós é: como nós temos respondido ao Cristo que nos confronta? Ele é o Rei, Ele é o Messias, o Senhor do templo. O que nós faremos diante dele? Nós concluímos, irmãos, que Jesus é o Rei que vem em paz para conquistar os nossos corações, para tomar posse dos nossos corações. O Senhor que purifica aquilo que está corrompido. O Deus que busca frutos verdadeiros. Por isso, a resposta final do crente não pode ser o orgulho. Precisa ser uma resposta de humildade, de arrependimento, de bons frutos. Jesus é o Senhor. E somente quando nós nos submetemos totalmente a Ele, é que nós podemos experimentar, então, essa vida que Ele nos oferece. Então, irmãos, que o nosso coração seja, de fato, esse templo purificado por Cristo. Que a nossa vida possa produzir bons frutos para a glória do Senhor. E que a nossa fé se curve à autoridade daquele que reina hoje e para sempre. Amém?